livro de Josué, capítulo de número 7, versículo 20 ao 22, diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, os cobicei e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Nos mostra aqui no livro de Josué, que eles estão entrando, Israel está entrando em Canaã. Israel está vendo agora, está tocando na terra que até um dia era só uma promessa. E há mais de 4 séculos, Deus havia feito uma promessa sobre a terra prometida, ainda a Abraão. Só que o povo, por conta de uma série de situações, acabam indo para o Egito. E ficam no Egito escravos, 400 anos. Mas com aquela conversa de promessa. Uma terra que era para a linhagem de Abraão, desde antes do cativeiro do Egito. Mas depois, pode conferir na história de Abraão em Gênesis, já havia a promessa sobre a terra. Então, em determinado momento, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E eles vão ficar mais 40 anos conversando sobre essa tal terra da promessa. Um passando para o outro. 40 anos se passam, eles atravessam o deserto. Até Moisés morre. Toda aquela geração que estava no Egito, a geração que nasceu no deserto, é que está agora vendo, tocando, pisando no chão, de verdade, da terra prometida. Quando eles passam para o outro lado do Rio Jordão, a primeira cidade de Canaã é Jericó. E a história de Jericó é uma das mais conhecidas, pela queda da sua muralha. A primeira cidade conquistada foi Jericó. Um grande feito, um grande milagre aconteceu. E Deus havia dado uma palavra a Josué e a Israel sobre Jericó. Capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Esse cerrar aqui é fechado, é cerrar com C, né? Não é cerrar, cortar ao meio, cerrar com S, tá? Então ela estava fechada, ela se fechou nela mesma, se trancou. Porque ela estava cercada por Israel, então para não correr risco de ser invadida. Versículo 2 diz: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Então mesmo Jericó estando toda protegida, com a sua muralha toda fechada dos seus portões, Deus deu a palavra: vocês vão conquistar a cidade, vocês vão vencer o rei, vocês vão vencer os seus valentes. Mas olha o que Deus diz a respeito de Jericó. Versículo 17, acompanhe. Porém a cidade será anátema, a cidade será condenada, a cidade será amaldiçoada, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e com todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18 diz: Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Versículo 19: Porém, toda a prata, o ouro, os vasos de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então vejam bem, Deus está dizendo a Israel através de Josué que Jericó seria conquistada, mas não era para Israel tomar de Jericó absolutamente nada. Nada que fosse pertencente a Jericó, ninguém poderia tomar por despojo. Despojo era um direito de guerra. A nação que vencia a guerra podia pegar os pertences da nação que perdeu a guerra para si. Tudo que fosse útil, ferramentas, animais, posses pessoais, o que pudesse pegar para aproveitar, é o despojo de guerra, é direito da lei da guerra. Mas aqui Deus está dizendo, não é para pegar nada de Jericó. Qualquer coisa que seja de Jericó não vai ficar nada para ninguém. Porém, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, isto será consagrado ao Senhor. Vai para o tesouro do Senhor. Então não ficaria nada absolutamente para ninguém. Mas o tesouro era de Deus. Tudo o que é primícia é de Deus. Jericó, por ser a primeira cidade de Canaã, é a primícia de Canaã.
Então Deus estava dizendo, é meu, a primícia é minha. Depois vocês vão conquistar outras terras, outras nações. Aí vocês vão pegar despojos para vocês. Mas esse aqui é meu. Então invadiram Jericó e foi um sucesso total, porque Deus havia garantido que eles iam conquistar Jericó. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que um homem chamado Acã transgrediu. No capítulo 7, versículo 20, 21. Acã disse assim: quando eu vi uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, eu não resisti à tentação. Eu olhei, eu cobicei e eu me apossei. Mas aqui está dizendo que qualquer coisa que fosse tesouro era de Deus. Então Acã estava roubando de Deus. Não é porque ele simplesmente desobedeceu uma ordem. O caso aqui foi tão sério que a punição de Acã foi a morte. Acã foi punido com a morte por apedrejamento. Ele e toda a sua casa e toda a sua família. Porque Deus disse, se pegar alguma coisa que não é para pegar, é anátema, é maldito. E se levar para o arraial de Israel, vai fazer o arraial de Israel maldito. Então eles estão em Jericó e Acã pega aquelas posses que é de Jericó e leva para a sua tenda no arraial de Israel e esconde debaixo do tapete, o que é primícia de Deus. Aí, próxima estratégia. O que nós vamos fazer agora, Josué? Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Próxima cidade, a cidade de Ai. Acho que o nome já é bem sugestivo, né? Uma cidade pequena, inexpressiva, sem relevância nenhuma. Se Jericó não deteve Israel, não é Ai que vai deter. Ai de Ai, a hora que veio Israel. Então Josué disse, olha, vamos descansar, vamos destacar só 3.000 homens. Josué envia 3.000 homens, vai lá, toma a cidade. Porém houve uma surpresa. A Bíblia diz, no capítulo 7, que esses 3.000 homens, versículo 4 diz, assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha, meus irmãos, o que está acontecendo? Que surpresa! Israel não teve uma baixa com a fortaleza de Jericó. Agora com o vilarejo de Ai tem 36 mortes. 3.000 soldados são colocados para correr. E quando eles voltam apavorados, com o coração derretido como água, desesperados, Josué se apavora e a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e vai orar. Aqui nós também precisamos chamar atenção para um detalhe. O detalhe da oração no tempo oportuno, que não é esse o caso. Josué deveria ter orado antes. Nós sempre falamos que uma vida de oração antecipa situações adversas, que geralmente só oramos quando o negócio aperta. Se nós tivermos uma vida de oração, nós vamos estar sempre orando antecipadamente. Esperar a tragédia acontecer para depois de orar, que foi aquilo que aconteceu. Mas o que provavelmente aconteceu é que, talvez, pelo feito, imagina, o povo de Israel conquistou Jericó, a muralha caiu sem eles levantarem uma espada, cantando, tocando trombeta, tocando buzina, caminhando em volta da muralha. Olha só o patamar que está Israel. O povo que derruba a muralha só de olhar. Talvez possa isso ter trazido ao coração do povo uma autoconfiança. Somos imbatíveis, somos invencíveis, podemos fazer qualquer coisa. Só de chegar perto de Ai, eles já vão sair tudo correndo. E olha quem a gente é, olha quem nós somos. O povo que passou o mar em terra seca, que atravessou o rio Jordão e agora está aqui derrubando Jericó. Quem é que vai parar diante de nós? Então muitas vezes a autoconfiança afasta o crente da vida de oração. Quando está tudo em paz, não se ora. Quando está tudo bem, há uma autoconfiança. As pessoas não oram e a falta da oração resulta em desastre. Quem nós somos para ser autoconfiantes? Olha para mim, olha para você. Desliga os ventiladores aí, você vai ver o que você é. Um aglomerado de átomos nós somos, né? Somos compostos por 23 elementos químicos do barro. É só não comer, não beber água, que a gente já vai ver o que é. Então nós temos que orar, porque não somos autossuficientes. Orar sempre. Josué podia ter orado antes. Senhor, para onde nós vamos? O que vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? Porém, é isso que a Bíblia ensina. Ah, pastor, isso não é exagero? Então a Bíblia está exagerando, porque ela manda orar em todo o tempo e orar sem cessar. Então o exagero é dela, não é meu. Não é fanatismo não, pastor? Orar todo o tempo? Então é fanatismo ficar na internet o tempo todo também. O que é só fanatismo quando as coisas é para Deus? Qualquer coisa que se faça em todo o tempo, não tem problema. Pode, mas fazer todo o tempo alguma coisa para Deus é fanatismo.
Preciso disso. Deus não quer. Está exagerando. Quer ser o santão, crentão. Tem que orar em todo tempo. 10 minutos de oração é melhor do que um ano murmurando. Isso explode. Quando estiver a fazer alguma coisa apressadamente, quando você tiver que tomar uma decisão rápida, faça uma pausa e ore. Sempre ore. Sempre fale com Deus e espere a resposta. Ah, mas eu tenho que tomar uma decisão rápida e Deus está demorando. O que é melhor? Esperar em Deus ou se precipitar numa decisão? Nós não podemos ser autossuficientes e ter autoconfiança. No livro Ortodoxia, Chesterton dizendo assim: olha, seria muito mais verdadeiro dizer que um homem certamente falhará porque ele acredita em si mesmo. É muito mais correto dizer que o homem vai falhar exatamente porque ele confia em si mesmo. O que está sendo ensinado aí? Acredite em você, no seu potencial. Dentro de você está a força. Respira, medita, põe para fora. Pergunta para um cirurgião que tem dentro de você se tem alguma força aí. Dentro de nós, força em nós. Se não for o Espírito Santo habitando em nós, meus irmãos, nós não podemos nada. E se nós formos autoconfiantes, confiarmos em nós mesmos, acreditarmos em nós mesmos, é certo que nós vamos falhar. Porque ele ainda disse que a autoconfiança total não é meramente um pecado. Autoconfiança total é uma fraqueza. Veja que paradoxo. Nós achamos que a autoconfiança é força, é capacidade. Não é. É uma fraqueza porque é um engano. Porque vai fazer o ser humano tropeçar. Então ele diz: quão maior seria a sua vida se o seu eu pudesse se tornar menor. O pecado de Acã gerou consequências a toda a sua família. O pecado de Acã gerou consequências à nação. Porque o pecado é um ato de egoísmo acima de tudo. Porque quando pecamos não pensamos em Deus, porque pecado é transgressão contra Deus, é desobediência. E quando pecamos não pensamos nas consequências que isso pode causar na vida daquele que está ao nosso redor. Obreiros são referências. Se um obreiro cai, alguém cai junto. Se um obreiro erra, alguém erra junto. Se um obreiro desanima, alguém desanima junto. É sempre assim. Temos que pensar nas consequências. E o que aconteceu? Israel era um povo só. Israel não era apenas um conjunto de tribos. Israel era uma nação. Deus estava dizendo: estou fazendo de vocês um povo, uma nação. Temos que tomar cuidado, porque exemplo como a consequência de um pecado prejudicando a quem está ao redor, não é o único aqui de Acã. Falando novamente de Abraão, por causa do pecado dele, por causa de um erro dele, Sara, sua esposa, quase morreu quando foram para o Egito. Por causa de Davi, só porque ele fez o censo da população, contou o número dos seus soldados, só por causa disso, 70 mil homens morreram. Tem o exemplo de Jonas, clássico. Ele que está em pecado e é o navio com todo mundo que está afundando. Então o que isso nos ensina também? Ora, que uma pessoa fora da direção de Deus pode causar estragos a todos que estão ao seu redor. Tome cuidado. Ande com quem está na direção de Deus. Ande com quem é obediente a Deus. Porque o erro dele pode trazer consequências a você. Pessoas que estão fora da direção de Deus trarão consequências. Pensa, olhando para a história de Acã, ele não recebeu a punição do pecado na hora que fez. Estava lá escondidinho, debaixo do tapetinho. Segue a vida. Se Josué não tivesse orado, Josué orou depois, mas orou. Aí Deus falou: tem pecado, tem anátema no meio do povo. Enquanto tiver anátema, enquanto tiver coisa condenada, enquanto tiver coisa que é para Deus e não está sendo feito para Deus, enquanto tiver desobediência, transgressão, o povo não vence batalha. Perde até para o povo mais fraco. Até quando é tempo de vitória, o povo perde. Porque era tempo de vitória. Deus disse para Israel: vocês vão entrar e vocês vão conquistar as nações. Eu serei com vocês. Aí chega na segunda, perde. Ora, era tempo de vitória, era lugar de vitória. Estavam debaixo da promessa, mas tinha anátema. Josué orou e Deus revelou o pecado. Ande com quem está na obediência. Esteja onde as pessoas estão na direção de Deus. Porque é como se nós concordássemos com o erro, apoiássemos um erro. Há muitas pessoas fora da direção de Deus, achando que estão na direção de Deus. Por quê? Porque vai tudo bem. Porque nem sempre a consequência é imediata. O pecado de Acã não comprometeu o hoje dele, mas a consequência veio. E veio sem chance de conserto, de reversão. Morte por apedrejamento. Era só ter esperado. Então quando a pessoa sai da direção de Deus, parece que dá tudo certo. Está uma benção. Isso está uma benção. Tudo certo. Porque no começo tudo é bom.
Meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Ele é justiça. A consequência do pecado vem. Então não fique muito perto de quem está fora da direção de Deus, que a hora do raio cair pode sobrar faísca do teu lado. Vigia. A consequência vem, porque Deus é justo. Provérbios 14, 12, Provérbios 16, 25 diz assim: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no seu fim se revelam caminhos de morte. Parece ser bom, por quê? Olha a oportunidade que Acã teve, resolveu o problema da sua vida, estava ali a aposentadoria de Acã. Quando ele olhou, ele disse: esse foi problema de olhar, né? Problema do olhar. Ele não disse no versículo 21, quando vi, olhou para o lado, uma capa babilônica, um pouco de prata, tem ninguém olhando? Ouro, está aí família, olha como Deus é bom, a nossa aposentadoria, vamos levar para casa. Marido, que benção, esconde. Se é bênção, por que esconde? Se é bênção, por que não conta o testemunho? Por que não se alegra? Tem que esconder. Se escondeu é porque está dizendo que está errado. O problema é que viu. O problema de olhar, meus irmãos, é muito sério. O primeiro olhar é sempre acidental. O segundo é sempre intencional. Esse foi o problema. Porque quando olha a segunda vez, entra a cobiça. Quando vi, ele diz, cobicei. Quando entra a cobiça, a pessoa se apossa. Ele diz: eu cobicei e tomei para mim. Eu me apossei. Se apossou do quê? Do que era de Deus. Cuidado, não se aposse do que é de Deus. Aquilo que pertence ao Senhor, entrega para Ele, para que tudo dê certo, para que a morte não prevaleça. Porque o diabo vai sempre colocar diante de mim, de você, a chance de definir a vida, né? Olha aquela porta ali, vou resolver meu problema. O diabo é o pai da mentira, e o mentiroso vai sempre enganar. É caráter, não tem jeito. E quando eles acharam que era a solução para a vida deles, houve esse grande problema. Sabe o que significa a palavra Acã? Perturbador. E foi isso que aconteceu quando o pecado foi descoberto. Deus havia dito que se levasse algo que fosse condenado para o rei, Israel seria perturbada. Foi exatamente isso que aconteceu. Israel vai ser perturbada. Então, uma pessoa que falha, versículo 18 do capítulo 6 diz isso: então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. O povo ficou perturbado por causa do pecado. Não sabia o que era, mas houve uma perturbação. Houve morte, houve uma derrota de uma guerra, houve transtorno. É isso que acontece. Cedo ou tarde vai causar confusão. Cedo ou tarde vai perturbar. A Bíblia diz em Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça. Acã disse: eu cobicei. O que se dá à cobiça, o que se entrega, se permite cobiçar, perturba a sua casa. Salomão diz em Eclesiastes 6,9 que a cobiça é aflição de espírito. Ai estava a cerca de 16 a 20 quilômetros de Jericó, dependendo da região. 16 ao norte e 20 quilômetros ao sul. E quando foi para invadir Ai, disse o Senhor, capítulo 8, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, depois que tudo foi resolvido, depois que ele revelou o pecado, depois que a sentença foi dada a Acã, depois que o anátema foi tirado do meio do arraial de Israel, aí Deus diz para Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe a Ai. Olha que tenho te dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. A mesma promessa que havia sido feita a Josué a respeito de Jericó. Farás, pois, a Ai e a seu rei. Versículo 2. Como fizeste a Jericó e ao seu rei. Olha agora a diferença. Salvo que, ou seja, vai ser diferente agora. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Qual era a diferença agora? Que em Ai, o povo de Israel ia poder pegar o despojo, como nós comentamos, direito de guerra. Olha a oportunidade que Acã perdeu pela cobiça, pela precipitação. Logo ali na frente, ele poderia pegar o despojo, não precisaria ter pegado aqui de Jericó, que não era para ser feito, poderia ter sido evitado. Assim foi em Ai, assim foi em todas as outras cidades consequentes a Ai. Toda cidade que eles entravam e venciam, eles podiam pegar o despojo para eles.
Vamos andar em retidão diante de Deus. Não cobice as coisas daqui e nem roube o que é do Senhor. Fica na dependência de Deus. Não vai faltar nada. Deus vai suprir tudo. O segredo de uma vida vitoriosa é a obediência à vontade de Deus. Coloque os teus olhos nas coisas do Senhor. Coloque os teus olhos na palavra. Coloque os teus ouvidos para ouvir a palavra. Coloque no teu coração a palavra. Esconda a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. Porque Ele continua sendo justo e santo. Obedeça a Deus para que não haja um ai na tua história. Deus, Ele vai suprir todas as necessidades dos obedientes. Porque Ele garante que o justo não mendiga o pão, não tem falta de nada.